caros alunos, para essa videoaula de desenho técnico, nós vamos realçar a ideia de que um desenho vale mais do que 1000 palavras. E de fato, uma representação gráfica pode dizer muito mais do que 1000 palavras. Vejam, por exemplo, as charges que se fazem nos jornais, como são, como falam, mas no nosso caso, o projeto, nós podemos ter um memorial descritivo imenso de um projeto, mas quando a gente olha a planta, basta olhar, a gente sabe. Então, a importância que o desenho vale mais do que 1000 palavras. A comunicação gráfica de ideias remonta a milhares de anos atrás. Alguns falam de 12.000 anos antes de Cristo. É uma coisa muito antiga. A comunicação usando desenhos precede ainda a comunicação usando escrita. A escrita antiga fazia muito uso de desenhos. Exemplo, os egípcios, os hindus. Se vocês correrem um pouquinho pela história, vocês vão ver esse tipo de representação. Agora, o desenho. Um desenho ele pode ser artístico ou técnico. Para o curso de engenharia, os cursos de engenharia, não tem muito sentido a gente falar em desenho artístico. Nós vamos usar desenho técnico, porque é uma representação simples, objetiva do nosso projeto para que ele seja executado. Se depois do desenho alguém quiser fazer uma maquete, pintar, colocar em 3D, fazer uma renderização, colocar um pouco de artístico, ótimo. Mas o que importa para nós, em primeira plana, é o desenho técnico. E esse nosso desenho, nós podemos representá-lo em perspectiva, ou em vistas múltiplas. Aqui seria em 2D, em 3D, e aqui seria em 2D. Observem, essa face aqui que nós estamos vendo é a vista frontal, e nós temos aqui, olha, a vista frontal do desenho. Essa parte que está aqui embaixo é a vista superior do desenho. E essa vista aqui é a vista lateral do desenho. Nós vamos ver isso com bastante calma nas próximas aulas. Mas essa, então, é a representação do nosso projeto de engenharia. Uma outra necessidade é a escrita. A escrita não pode ser feita de qualquer jeito, a minha letra, não. Tem que ser uma letra simples, é uma letra técnica que vale como norma para todos os projetos de engenharia. E isso é no mundo inteiro, tá? Nós aqui no Brasil, nós tínhamos a norma da NBR 8.402 de 1994. Atualmente, ela não está mais em vigor, mas ela tratava da execução de caractere para escrita em desenho técnico. Agora, como observação, embora a NBR 8.402 não esteja mais em vigor, os critérios de caligrafia técnica nela definidos ainda permanecem no meio técnico. Então, se alguém quiser consultar a norma, vale a pena, porque todos os escritórios de engenharia, todos os projetos são feitos com base nessa norma. E quais são a base para a gente fazer uma caligrafia técnica? Primeiro é uniformidade, a legibilidade e adequação a processos de reprodução. Então, a letra técnica é uniforme. Segundo, ela deve ter uma proporcionalidade. Ela indica algumas medidas, mas isso vai muito do bom senso também. Ela fala, a gente precisa fazer um retângulo e a altura do retângulo é 1,5 a dimensão da base. Para quê? Para que caiba lá dentro a nossa letra. A altura, recomenda-se fazer 2 linhas guias horizontais. O espaçamento entre os caracteres, cerca de 20% da altura da letra. E para o espaçamento entre palavras, recomenda-se 60% da altura. A gente não vai se preocupar muito com essas percentuais, porque vai muito do bom senso.
A inclinação da letra ela pode ser vertical ou inclinada, de 15 graus para a direita em relação à vertical. E aqui nós temos um exemplo. Observem, a letra é simples, ela é uniforme. Olha, observem, nós temos a mesma altura, né, por isso que é conveniente a gente fazer linhas guias, né, com um grafite bem fininho para a gente escrever. Elas são todas proporcionais, tá vendo? Olha só a largura delas, porque elas cabem dentro de um retângulo, né, que vocês pré-definam. E o espaçamento entre elas tem que ser constante também, tá certo? Essa aqui no caso é uma letra maiúscula inclinada, ela pode ser vertical também. Aqui nós temos a letra minúscula, as letras minúsculas, ó, tá vendo? Objetividade, uniformidade, mesmo espaçamento. Isso, números também. Isso vocês têm que treinar. Para isso, eu deixei umas folhas de exercício para vocês treinarem. Nós temos também a norma 16.752 da ABNT, publicada em 2020, que é desenho técnico, requisitos para apresentação em folhas de desenho. Então, vejam, as folhas, as representações também têm que ser padronizadas. Não pode ser qualquer tipo de folha, qualquer tamanho. Ela deve seguir um padrão. Isso também no mundo inteiro. E a NBR 16.861 de 2020, que fala dos requisitos para a representação de linhas e escritas. Com isso, qualquer pessoa no Brasil, na América do Sul, na América Latina, na América do Norte, na Europa, no Japão, no Oriente, eles olham um projeto e todos vão ter mais ou menos as mesmas características, né? Mesmas normas, mesmos modo de representar, letra técnica, né? E o papel padronizado. O nosso papel que a gente costuma usar, ele utiliza, perdão, antes disso, o nosso desenho ele deve ser de menor formato, desde que não prejudique a clareza. Nós vamos fazer um desenho pequeno num papel grande e o contrário também não. O nosso formato básico que nós costumamos utilizar é o papel A0. Ele possui área de 1 metro quadrado e outros formatos são obtidos por bipartição. E as folhas podem ser utilizadas tanto na horizontal como na vertical. E a legenda sempre no canto inferior direito. Então, olha só, o nosso papel A0, que é a base, tem 841 por 1189 milímetros. Então, nós temos aqui o nosso papel A0. O papel A1 é metade do A0. Então, olha só, vamos dividir esse 1189 por 2, nós temos 594 por 841. O A2 é metade do A1. O A3 é metade do A2. O A4 é metade do A3 e o A5 metade do A4. E assim fica muito fácil da gente padronizar o nosso desenho conforme a necessidade, né, do que nós vamos representar. Nós vamos representar o quê? Uma engrenagem, um motor, um avião, uma estrada, um edifício, né? Então nós vamos escolher o papel, o tamanho do papel conforme a necessidade do nosso desenho. Depois nós temos também as margens, né? Veja, nós temos aqui a linha de corte, que é o limite do papel, uma margem e uma linha aqui que vai representar o quadro do nosso desenho. Nos formatos, observem que a margem esquerda de qualquer formato é de 25 milímetros. Da direita vai depender, né? Se for A0 a 1 é 7 milímetros e A2, A3, A4 são 7 milímetros. E o espaçamento da linha do quadro, né, em milímetros, a espessura da linha do quadro vai depender também do tamanho do papel. Né? Aqui nós temos 1,4 milímetros para o tamanho A0 e para o tamanho A4 é meio milímetro. Aqui nós temos um exemplo de papel A4. A nossa folha fogo sulfite, ela tem 210 por 297 milímetros. A margem esquerda sempre tem 25 milímetros. Por quê? É para nós colocarmos numa pasta. A legenda sempre fica embaixo. Quando o papel é grande, fica no canto inferior direito. E aqui as outras margens de 7 milímetros. E mais um detalhe, né, voltando. Todos aqueles formatos
de papel, A4, A3, A2, A1, A0, existe uma norma também de dobrar, nós vamos dobrar de maneira que a dobragem final sempre vai dar num tamanho A4, é para caber dentro de uma pasta. Depois nós temos a relação entre linhas de espessura larga e estreita. Ela não deve ser inferior a 2. As espessuras de linhas escolhidas conforme o tipo, dimensão e escala do desenho. 0,13, 0,18, 0,25, etc. Essas medidas, elas advêm das canetas nanquim, do tempo que as plantas eram feitas à mão, né? E os programas de hoje, programas de AutoCAD, programas de desenho, nós costumamos colocar a espessura da linha conforme a gente fazia no papel antigamente, à mão. Então nós temos aqui uma linha larga contínua, que é para contornos e arestas visíveis. Uma linha contínua estreita é para linhas de cota e chamada de achuras. Linha estreita, contínua e à mão livre, cortes parciais e rupturas. Linha tracejada, estreita, contornos e arestas não visíveis. Linha traço e ponto, estreita, para linhas de centro ou de simetria. À medida que nós formos desenvolvendo os nossos trabalhos, nossos exercícios, nós vamos fixar melhor essa ideia. Aqui nós temos um exemplo de aplicação. Observem, o contorno da peça é uma linha ela é contínua e mais espessa. As linhas de chamada e linhas de cota são linhas menos espessas. Depois nós temos as linhas de corte. Nós temos aqui linhas tracejadas. Observem, é porque existe uma aresta, um canto no lado posterior da peça que nós não estamos vendo, mas existe. Depois nós temos aqui linhas de centro, olha, traço e ponto. Tá vendo? Olha, linhas de centro, traço e ponto. E assim por diante. E com isso fica muito fácil a gente visualizar um desenho, né? Não fica aquela visão monótona, né? Na próxima folha nós temos aqui as legendas, olha, A, B, C, D, de o que foi feito. Vocês podem olhar com calma depois, olha. Aqui nós temos as letras e vocês podem ver depois para que foram usadas. Depois nós temos escalas, né? As escalas, elas sempre devem ser indicadas na legenda. Se nós usarmos esse que fica no canto inferior direito do papel, ela sempre vai ser indicada. Se houver mais de uma escala, as outras escalas ficam junto ao detalhe ou da vista, tá? A escala principal do desenho fica na legenda. Se houver uma outra escala para um detalhe, a gente indica do lado. E as escalas podem ser natural ou tamanho real, 1:1. Isso significa representação do objeto em verdadeira grandeza. Ela pode ser de redução, né? Seria 1 para alguma coisa, né? Representação do objeto menor que verdadeira grandeza. E a de ampliação, x/1, representação do objeto maior que verdadeira grandeza. Se o nosso desenho ele cabe na nossa folha, nós vamos desenhar 1:1. Ótimo. Se o desenho for grande, nós temos que reduzir. Quanto? Metade? 1:2. 10 vezes? 1:10. 50 vezes? 1:50. Vou desenhar uma estrada. 1:1000. 1:10.000. Não é isso? A ampliação. Olha só. Eu vou desenhar as engrenagens de um relógio de pulso e os parafusinhos de um relógio de pulso. Se eu desenhar em verdadeira grandeza, não vai ser possível. Eu vou ter que olhar com lupa o desenho. Imagine a pessoa que vai fabricar as peças. Então, eu vou aumentar quanto? 2 vezes, 10, 20, 50 vezes. Então, seria 50/1. A gente costumava usar antigamente uns escalímetros, né, que pareciam um prisma, que tinham lá 1, 2, 3, 6 escalas. Hoje, com o computador, a gente usa lá mesmo. Bom, por enquanto é só,
e bons estudos. Depois vamos continuar com os nossos exercícios.